eu acho que já deu para você entender o quanto que a maldade humana pode avançar. Acho que já deu para a gente ter a noção da extensão do pecado e da extensão do quanto que o homem pode ser mau. De onde provém, então, a existência dos males? Por que, então, é que esse Deus, que tudo pode e é tudo poderoso, não acaba com o mal? Ele fez um jogo enorme de palavras ali, que eu vou simplificar em algo que hoje se entende como trilema de Epicuro. O trilema é um dilema de três. Um dilema é quando a gente tem que decidir entre A ou B. Por exemplo, meu amigo pastor Túlio, depois daqui, sushi ou pizza? Jay já gritou ali, sushi. Sushi. Essa galera é chique, rapaz, demais. Meu amigo Samir, sushi, pizza ou churrascão? Churrascão. Trilema, quando há três circunstâncias. E o Epicuro, com tudo isso aí, ele afirmava três coisas. Primeira afirmativa, ele dizia, olha, o mal existe, beleza? Isso é um fato. Então, se o mal existe, as outras três coisas não podem coexistir, porque ou Deus é todo-poderoso, ou Deus é onisciente, ou Ele é bom. Não tem como o mal existir e Deus ser tudo isso. Eu organizei isso de um jeito que vai ficar um pouco lúdico. Próximo. Olha, vamos tentar acompanhar aqui. Deixa eu achar meu cursor. Olha aqui. A premissa é, o mal existe. O mal existe, gente? Sim ou não? Sim, é incontestável. Então, se o mal existe, a próxima pergunta é, Deus sabe que o mal existe? Sim ou não? Sim, porque se você responder que não, Deus não é onisciente. Então, se Deus sabe que o mal existe, a gente vai para a próxima pergunta. Olha aqui. Se a gente diz que não, Deus não é onisciente. Se o mal existe, sim. A pergunta é, Deus pode acabar com o mal? Sim ou não? Sim, porque se eu responder não, Deus não é onipotente, Ele não é todo-poderoso. Mas, como Deus pode acabar com o mal, a gente vem para a próxima pergunta. Deus quer acabar com o mal? Sim ou não? Sim, porque se você responder que não, a gente diz que Deus sabe do mal, Deus quer acabar com o mal, e Ele não acaba então, por quê? Porque Ele não é bom? Não, Deus é bom. Então, olha, o mal existe, Deus sabe que do mal existe, Ele pode acabar com o mal e quer acabar com o mal. Próxima pergunta óbvia. Então, por que o mal existe? Epicuro entregava a gente até aí. E hoje as respostas que mais são usadas para explicar isso são o seguinte, ó. O mal existe por causa do livre-arbítrio. E aí a gente vai ter duas saídas. Se mal existe por causa do livre-arbítrio, Deus então permite o mal para nos testar. Ele colocou duas árvores lá para testar o homem. Só que se você responde isso, eu lhe contra-argumento dizendo o seguinte, se Deus já é onisciente e Ele sabe do resultado, então Ele deixou ali só para nos testar. Ele não precisaria testar a gente, Ele já sabia que a gente escolheu o mal. Percebe o problema? Mas se eu digo que o mal existe, não é por causa do livre-arbítrio, é porque Satanás causou ele. Então, eu chego ao seguinte, se o problema do mal é Satanás, Deus é onipotente, bondoso, então por que Ele não destruiu Satanás? Percebe o que esse cara fez? Travou tudo aí? Trava. E aí a pergunta próxima e última é o seguinte, Deus podia ter criado um universo livre, com livre-arbítrio, sem existência do mal? Se Deus é todo-poderoso, Ele pode tudo, correto? Sim? Vamos ver. Vamos resolver o trilema de Epicuro, então. Vamos lá. Premissa 1. Se Deus existe, então o mal não existe. Isso é um resumo. Premissa 2. O mal existe. E a conclusão é, logo Deus não existe. Como é que a gente resolve isso? Tem pelo menos 3 formas da gente atacar e resolver o trilema de Epicuro. A primeira forma é a gente atacar a premissa 1. Eu digo o seguinte, há compatibilidade sim entre Deus existir e o mal existir. Deus não precisa ter criado o mal, porque o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor. Pode resolver assim, e ponto. Mas ainda existe uma premissa 2. Eu posso negar a existência do mal. Essa é muito difícil, não é? É muito difícil. Mas a conclusão melhor, na minha opinião, é você atacar a forma lógica do argumento. Próximo. Olha o que seria isso.
Entender que Deus é um Deus todo-poderoso não quer dizer que Ele tudo pode, contrariando a própria lógica dele. Esse desenho aqui, alguém lembra desse desenho? Cat Dog? Lembra? Isso aí é dos anos 90, essa galera aí se identificando. Cat Dog. Era um desenho em que o cachorro nasceu com a cabeça de um e o rabo... Era o cachorro e o gato no mesmo só, duelando contra a própria existência. E, claro, um comia peixe, outro comia carne. E a gente tinha ali naquele desenho essa trama de ser um rabugento e o outro mais amoroso. Teria sentido Deus criar um cachorro-gato? Não. Teria sentido Deus criar um quadrado redondo? Não. Mas Ele não é todo-poderoso? Mas Ele não é um ser ilógico. Teria sentido Deus criar um triângulo de 4 lados? Não. Ele pode? Pode. Como é que Ele vai fazer isso? O problema dele. Mas Ele não duela com a lógica. Como então teria sentido Ele criar seres humanos livres, mas que não poderiam não fazer o bem? Percebe? Não poderiam não fazer o bem, ou só não poderiam fazer o mal. Agora imagina comigo a situação. Deus, a Trindade estava ali sentada e veio no coração de Cristo: vou criar a raça humana. E só os 3 sabiam. Eu imagino que eles dialogavam assim como marido e mulher, muito íntimo, como eu já vi Samir e Rosinha fazendo, meu pai e minha mãe, em que minha mãe fazia muito isso comigo. Numa rabada de olho, o outro já entende tudo. Eu imagino a Trindade fazendo isso. E eles se comunicavam nesse nível de inteligência, de fluidez, em que eles pensaram: vou criar um homem. Rapidamente eles já sabiam o desfecho: o homem vai cair. Porém, se eles decidem não criar o homem, ninguém ia saber, correto? Mas eles saberiam. E Deus não compete com o seu próprio caráter. Você entende isso, a honestidade divina? É muito parecido quando você acha um dinheiro na rua e não tem ninguém olhando, e não tem câmera, e não tem nada, e só você está vendo. Você sabe que o dinheiro caiu da pessoa da frente, não é um dinheiro que está ali a esmo. E você resolve não pegar o dinheiro e chamar a pessoa da frente e devolver para ela. Deus não duela com Ele mesmo. Então, o plano da redenção era a cruz. Deus sabia que só o autor da vida poderia reintegrar a vida ao ser humano. Olha o que diz a passagem que está na tua Bíblia. Diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. A profecia já estava escrita muito, muito antes da criação do homem.